A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã para meditar na palavra de Deus, aonde o Senhor pode falar em nossos corações nesta manhã. Convido você a ouvir esta palavra, uma palavra aí de uns 30 minutos, para nós estar adorando e glorificando o nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós vamos meditar, ele está no livro de Juízes, capítulo 20, no versículo 21 a seguir, diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti. Sansão e despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez, como andantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor já tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-o descer a Gaza, e amarraram-no em 2 cadeiras de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Amém? Tome teu assento. Eu quero trazer uma palavra nesta manhã que nós possamos refletir. Eu quero que você preste muita atenção, meus queridos amados irmãos, nessa palavra. Nós conhecemos a história de Sansão. Nós não conhecemos na totalidade, mas pelo menos é ter ouvido falar de Sansão. A Bíblia diz que o povo de Israel frequentemente era assolado pelos filisteus. Então Deus levanta um homem para ser juiz em Israel, para defender Israel das aflições causadas pelos filisteus. E a Bíblia diz, queridos amados irmãos, que Sansão é filho de Manoá. Não sabemos exatamente o nome de sua mãe, porque a Bíblia não menciona o nome da mãe de Sansão. Todavia aquela mulher, dizia que ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então Sansão nasce por meio de um propósito. Sansão já é um milagre na família dele. Sansão já é um grande propósito de Deus na família dele. A Bíblia diz que Deus manda um anjo para falar com a mãe de Sansão, dizendo: Olha, mulher, tu é estéril, porquanto darás luz a um filho, e ele estará defendendo Israel. Ele livrará Israel do poder dos filisteus. Portanto, esse menino será nazireu de Deus. Na sua cabeça não passará navalha, ele não comerá frutos da vinde, ele não beberá bebida forte, e ele não vai poder também tocar em coisas mortas, em defuntos, em cadáveres. E a Bíblia disse que o pai de Sansão, ouvindo a sua mulher dizer que o anjo ali apareceu, ele pede a Deus que novamente o mesmo anjo viesse, voltasse para falar como aquele menino deveria ser criado. Presta atenção, meu irmão, como que aquele menino deveria ser criado. E Deus atende a oração de Manoá, de pai de Sansão, e ele disse: olha, é tu mesmo homem, o mesmo anjo que apareceu à minha esposa. Como é que essa criança deve ser criada? Quando esse menino deve ser criado? Como? E a Bíblia diz, do mesmo jeito que eu falei para a mulher, assim deve ser criado Sansão, assim deve ser criado esse menino. Ele não comerá do fruto da vinde, ele não beberá bebida forte, na sua cabeça não passará navalha, porque ele é nazireu de Deus, ele é consagrado desde o ventre de sua mãe. Em outras palavras, irmão, ele tem um propósito de Deus dentro do ventre da sua mãe. E aqui eu aprendo a primeira lição, que Deus não nos chamou sem propósito. Você também é propósito de Deus. Você também tem algo especial de Deus na sua vida. Aleluia! E a Bíblia vai nos dizer que quando Sansão nasce, a Bíblia vai dizer que Deus abençoa aquele menino.
A Bíblia diz que Deus abençoou aquele menino da mesma maneira que quando nós nascemos, a bênção de Deus nasceu sobre nós. Quando você nasceu, o propósito de Deus já havia na sua vida. Você não nasceu sem propósito, meu irmão. Você não nasceu sem bênção. Você não nasceu sem identidade. Você não nasceu para ser perdedor. Sansão não nasceu para ser perdedor. Sansão nasceu para ser guerreiro. Sansão nasceu como guerreiro. E Sansão nasceu ali uma definição de Deus. E através ali da sua vida, queridos amados irmãos, Sansão é um ungido de Deus, um abençoado por Deus. E a Bíblia diz que ele cresce. Numa certa ocasião, seus pais estão com ele. E diz a Bíblia que ele, um jovem leão, vai para cima de Sansão. E ele, ainda jovem, despedaça aquele leão e ele mata aquele leão. O que é que me faz lembrar dessa passagem aqui? Me leva lá em Davi. Davi também, quando estava ali apacentando as tuas ovelhas, ele mata ali também um leão. Mas como Deus estava com Davi, também estava com Sansão. São histórias diferentes, mas Deus estava com eles. Na mesma ação ali, Deus estava protegendo Davi, porque ele seria escolhido o rei, né? Ali um rei de Israel. E Sansão ali seria um juiz. Deus escolheu ele para ser o juiz ali daquela nação. E Deus escolheu Davi para ser o rei daquela nação. Então são umas histórias parecidas, mas com caminhos traçados diferentes. Então eu saí um pouquinho do texto aqui para nós pegar essa referência de Davi, porque me lembrei no momento. Vamos voltar aqui por dentro do texto, que o foco aqui é Sansão. Então, meus queridos amados irmãos, Deus, naquele momento ali, ele tem essa coisa com Sansão, né? Ali em Sansão ali havia uma força desconhecida, como havia em Davi. Ele era um homem que tinha forças absurdas. Em uma queixada de jumento ele matou mais de 1000 homens. E todas as vezes que ele ali, ele tira as porteiras da cidade com os umbrais e tudo, porque sua força era desconhecida. Mas a sua força era por causa de Deus na sua vida. Escuta, meu irmão, a força de Sansão era por causa da consagração que ele tinha com Deus, da intimidade, da consagração, a voto de nazareato que ele tinha, o voto de nazareato que ele tinha. Né? Por isso Sansão tinha aquela força ali desconhecida. Essa força dele era por causa de Deus na sua vida. E outra coisa, a força que eu e você temos é por causa de Deus em nossas vidas. Aleluia. Nós nos tornamos pessoas extraordinárias por causa da presença de Deus na nossa vida. Mas quando eu olhei a história de Sansão, eu percebi, ou pelo menos eu tive uma leitura de que Sansão fazia pouco caso daquilo que Deus tinha dado para ele. Sansão, ele vivia em tanto que vaidoso. A sua força, a sua graça dada por Deus, a bênção dada por Deus. Um homem que começa a vencer diversos outros homens, um homem que tem uma força desproporcional. Diz que aquele leão que aquele matou, dias depois, ele passa por aquele lugar e ele sai do caminho que estava com seu pai. A Bíblia diz que ele sai do caminho, ele desvia do caminho e vai lá ver o leão que ele havia matado dias antes. Ele não deveria ter feito isso, mas ele quis saber. Ele teve a curiosidade de saber como estava aquele leão que ele havia matado. Quando ele chega naquele lugar, o leão só estava a carcaça, só estava o cadáver, só a caveira. E a Bíblia diz que dentro do leão, dentro daquele cadáver, havia um enxame de abelha. O que ele faz, irmãos?
ele comete um grande erro. Ele pega o mel que está dentro do leão, ele pega a doçura em coisa morta, ele arranca a doçura de coisa podre e come, e dá ao seu pai e à sua mãe para comer também. Mas ele não informa de onde havia tirado aquele mel. Aqui eu aprendo outra coisa, meu irmão. Sansão cometeu um erro de procurar doçura e coisa podre. De procurar doçura, de tirar doçura de coisa morta. Sansão não é diferente de nós. E nós também não somos diferentes de Sansão. Porque tem muitos crentes que estão buscando doçura no mundo. Estão buscando bandejas em lugares errados. Sansão destilou mel de um lugar que ele não deveria destilado. E muitas vezes, por curiosidade, muitos cristãos acabam saindo do caminho para ver o que tem fora do caminho. E começa a provar de coisas que ele não deveria ter provado, por conta de onde aquele negócio estava. Será que a geração de crente da atualidade não tem também buscado doçura em um mundo podre? Será que nós cristãos não temos colocado a nossa mão em cadáveres? O mundo, a Bíblia diz que jaz do maligno. Nesse ponto não há nada de bom nesse mundo. Muitas vezes eu e você, muitos cristãos, têm procurado doçura, têm procurado mel em lugares aonde Deus falou que não é para procurar. E Sansão começa a quebrar princípios que levaria a uma grande destruição. Escuta isso, irmão. Sansão começa a quebrar princípios e o levaria a uma grande destruição. Ele começa a perder gradativamente aquilo que Deus tinha para a vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém perde o que Deus tem da noite para o dia. Ninguém se distancia de Deus da noite para o dia. Ninguém se afasta de Deus da noite para o dia, de uma hora para outra. A queda sempre é gradativa. O afastamento de Deus sempre é gradativo. Quebra o princípio hoje, quebra o princípio amanhã, deixa de participar de um culto hoje, deixa de participar de um culto amanhã, se envolve com a pessoa errada hoje, se envolve com a pessoa errada amanhã, e a pessoa vai entrando num declínio espiritual e imoral. E ele não percebe que está sendo levado, colatinamente para longe do propósito de Deus. Tem muitos cristãos, muitos crentes que não percebem que está sendo levado gravidamente para longe dos propósitos de Deus. Sansão não estava sabendo, mas ele estava prestes a perder aquilo que havia de mais valioso na sua vida, a presença de Deus. Muitos cristãos não sabem, irmãos, mas estão prestes a perder que é aquilo de mais valioso na sua vida, a presença de Deus. Depois que Sansão comete esse grave erro de procurar doçura na caveira de um leão, a Bíblia diz, estou fazendo aqui uma breve síntese para você entender, que fica bem claro, Sansão se envolve com uma mulher que não era para se envolver. Sansão se envolve com um povo que não era para se envolver. E ele agora se envolve demasiadamente com essa mulher. E esta mulher irá trazer grande destruição para a vida dele. Porque vai descobrir o segredo do coração de Sansão. Mas perceba comigo e presta atenção, irmão. Porque Sansão não foi alguém inocente. Sansão não foi alguém criança. A Bíblia diz que antes dele revelar o segredo dito, 3 vezes ele mente para Dalila. Na primeira vez, ele diz que o segredo dele é se amarrado com cordas novas, com não sei o que, e de repente Dalila vai lá e fala: olha, Sansão, eu já amarrei ele, pode vir. Por que isso? Porque os inimigos de Sansão chegam para Dalila e dizem assim: tenta ludibriar Sansão, tenta descobrir para nós em que consiste a força desse homem, aonde está a força dele,
qual segredo de tamanha força? Porque os inimigos não sabiam como que um homem daquele tinha uma força tão grande daquela, a ponto de rasgar leão, a ponto de quebrar portas, a ponto de fazer coisas absurdas. Ninguém entende, pessoas não entendem o porquê que estamos tanta força. O inimigo tenta nos destruir, mas estamos fortes por causa da presença, da glória de Deus. É a presença que nos sustenta, é a presença que nos fortalece. Como nós temos Deus, nós somos fortes. Quando a presença de Deus está conosco, nós somos fortes. Portanto, Sansão precisava vigiar. Escuta isso. Sansão precisava vigiar. No primeiro suposto revelação do seu segredo, Dalila vai e disse: o segredo de Sansão é isso, isso e isso. Os filisteus vêm. Mas Sansão, opa, se eu já falei para essa mulher com o meu suposto segredo e ela falou para os meus inimigos, eu vou calar a minha boca. Eu vou ficar quieto. Eu não vou falar mais nada para essa mulher. E nem muito mais, eu vou distanciar dela, porque ela está querendo o meu mal. Não. Sansão não faz isso, irmão. Sansão continua a brincar com fogo. Sansão continua a dar munição para o inimigo. E pela quarta vez aquela mulher importuna Sansão, a ponto dele se agoniar, a ponto dele se angustiar, e ele disse: eu sou nazireu de Deus. A minha cabeça nunca passou navalha. E se passar navalha na minha cabeça, se tirar o meu cabelo, eu perco as minhas forças. Porque eu sou um nazireu de Deus, consagrado por Deus. Eu não posso cortar meu cabelo. Em outras palavras, eu não posso me misturar. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E a Bíblia diz que Dalila, naquele instante, percebeu que descobriu o coração de Sansão. E sobre tudo que devo guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as coisas. Então ele abre o seu coração para Dalila. Não sabia ele que o fim dele ali já estava decretado. A desgraça dele já estava decretada. A tristeza dele já estava decretada. Sansão iria perder a presença de Deus. Sansão ia perder a força tão descomunal que ele tinha. Sansão ia perder o privilégio. Sansão ia perder o brilho. Sansão ia perder o protagonismo da sua vida ali naquele momento. Sansão não sabia agora. E a Bíblia diz que aquela mulher faz Sansão deitar no seu colo, faz ele adormecer. E quando ele adormece, cabelo de Sansão é cortado. E quando ele já acorda, a presença de Deus já não está mais com ele. Mas ele não sabia. Tem muitos cristãos que a presença de Deus já não está mais com eles, mas ele ainda não sabe. Tem muitos crentes, tem muitos líderes, tem muitos pregadores e muitos pastores que a presença de Deus já saiu da vida deles e eles não sabem. E dura coisa é quando a presença de Deus sai de nós, irmãos. É duro, porque tudo que traz plenitude em nossa vida é a presença de Deus. O que nos faz vencer é a presença de Deus. O que nos faz vitorioso é a presença de Deus. O que nos faz extraordinário é a presença dele. Então a Bíblia disse que Sansão, os filisteus vêm contra ti. Dalila fala para ele: Davi levanta, achando que tem a presença, mas não tinha. Tem muitos crentes que acham que tem a presença, mas não tem. Tem muitas pessoas que acham que tem a presença de Deus, mas não tem. Mas a Bíblia disse que Sansão se levanta e vai se dizendo: eu vou contra eles, como das outras vezes. Quem confia na própria força se decepciona. Quem confia na força do seu próprio braço se decepciona. Mas a Bíblia vai dizer no versículo que nós lemos: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei esta vez como das outras vezes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor
já se tinha retirado dele. O que acontece com Sansão agora? O que acontece com o homem que se distância de Deus? O que se acontece com o homem que sempre vencia? O que acontece com o homem que tinha uma força descomunal? Os seus inimigos agora pegam Sansão e arrancam os 2 olhos dele. Que tristeza, meu irmão. Sansão agora não tem força para se defender. Sansão vira palhaço. De guerreiros a palhaços. De homens mais fortes, o homem mais fraco. De homem tão homenageado a um homem tão desprezado. De conquistador a perdedor. Sansão despenca aos níveis mais baixos da sua vida. E a Bíblia diz que agora os filisteus colocam grilhões, correntes. Ele começa agora a trabalhar no cárcere. Ele vira palhaço para o povo. Ele vira um Zé Ninguém. Já viu essa expressão, um Zé Ninguém? É a verdade. A gente sem Deus é um Zé Ninguém. Você sem Deus é um zero à esquerda. Nós sem Deus somos um zero à esquerda. Nós precisamos dele, irmão. Sansão está vivendo as piores tristezas de sua vida. Um homem que tinha a presença de Deus. Um homem que outrora tinha a força dada por Deus. Um homem que outra hora tinha a presença de Deus na sua vida. Agora está servindo de palhaço, cego, sem os seus 2 olhos. Trabalhando, sendo escravo e palhaço. E triste realidade na vida de Sansão. Escuta uma coisa, meu irmão. Porque não era isso que Deus tinha para a vida de Sansão. Escuta. Não era isso que Deus tinha para a vida de Sansão. O propósito de Sansão, o propósito de Deus para a vida de Sansão era outro. É por isso que eu acho lindo quando Jeremias capítulo 29, se eu não me engano, verso 11 vai dizer, eu bem sei, o Senhor dizendo, os pensamentos e planos que tem para vós, pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o fim que desejarem. Eu sempre tive coisas maravilhosas, propósitos maravilhosos, coisas grandiosas para mim e para vocês. Porque Deus tinha para a vida de Sansão, era desde o ventre da mãe dele. O que Deus tem para a sua vida é Deus dentro do ventre da sua mãe. Deus te constituiu, Deus te levantou, Deus te fez nascer com um propósito, assim como Sansão. Porém, as escolhas de Sansão, as atitudes de Sansão, as decisões de Sansão o levaram à tragédia. Aleluia. Cuidado, meu irmão, com as suas atitudes. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com aquilo que você fala. Meu pai dizia assim, meu filho, quem conversa demais dá bom dia a cavalo. E é verdade. Sansão conversou demais, falou que não devia. E agora está simplesmente sendo palhaço. Querido, a Bíblia diz a Bíblia diz para nós que Sansão nasce e Deus abençoa a vida dele. Disse que ele cresce e o poder de Deus aperfeiçoa ele. A presença de Deus é com ele. Escuta aqui alguns erros Sansão comete para chegar a tal situação. Cuidado com os erros da sua vida. Cuidado com os princípios que você quebra. Sansão foi quebrando princípio um atrás do outro, a ponto de se tornar um palhaço para o povo, animador de plateia. Sansão começa a fazer coisas que faria a sua consagração a Deus ser quebrada. Escuta isso aqui, meu irmão. Sansão começou a fazer coisas que fez que a sua consagração a Deus fosse quebrada. E é isso que acontece muitas vezes conosco. Nós começamos a fazer coisas, ou deixamos de fazer coisas, e isso vai interferir em nossa consagração e em nossa vida com Deus. Então, cuidado com aquilo que você está fazendo. Cuidado com os princípios que você está quebrando.
Cuidado, não tem nada não. Ou não cansava na cabeça de Sansão que nada. Eu matei um leão. Aliás, diz a Bíblia que ele propõe um inimigo. Quando ele mata esse leão, ele começa a brincar com o pecado. Ele começa a brincar com as coisas erradas. Ele começa a brincar com aquilo que a Deus falou para ele não tocar. Ele diz assim: e do valente ele tirou doçura. Olha o que ele diz. E que do forte ele tirou mel. Ele fala isso. E começa a lançar isso como uma conquista. E de repente a vida de Sansão vira. Mas eu quero ler para você algo muito importante nessa história, meu irmão. Que diz as Escrituras no versículo 28. Que um certo dia, vai dizer que os filisteus tinham um grande templo ao seu deus Dagon. Sabe o que acontece? Sansão conhecia muito bem esse templo, porque Sansão vivia no meio deles e sabia a visão deles. Ele sabia exatamente como era o templo. Mas diz a Bíblia que eles estão alegres, dizendo: o nosso Deus entregou Sansão em nossas mãos. Escuta, meu irmão, o cabelo de Sansão começa a crescer. Mas diz a Bíblia que esses filisteus mandam trazer Sansão de volta. Trazer Sansão para animar eles. E havia ali muitos homens. Ali 3.000 pessoas havia ali dentro daquele templo. 3.000. O templo de Dagon. E vinha ali um condutor trazendo cegos Sansão. E Sansão dizia assim: me leva até as duas colunas centrais que sustentem, que eu possa me escorar. Sansão iria pedir a Deus para se lembrar dele. E aqui eu aprendo uma coisa, meu irmão: não importa qual o seu estado hoje, Deus pode se lembrar de você. Deus pode trazer de volta um novo tempo para a sua vida. Não está perdido. Aleluia. A Bíblia diz, a Bíblia vai nos dizer. Por que é importante dizer isso? Porque muitas pessoas acham que Deus não quer ele mais, que Deus não vai ouvir ele mais. Mas a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de novos recomeços. Sansão havia quebrado todos os princípios. Sansão estava nas mazelas. E olha o que ele vai fazer agora. Ele acredita que Deus é um Deus de misericórdia. Ele acredita que Deus é um Deus de poder, é um Deus de segunda chance, é um Deus que está falando com pessoa nesta noite que Ele é Deus de novas chances, de novo e recomeço. Não importa o que você fez, a misericórdia dEle está com você, aleluia. E a Bíblia diz que esse menino está conduzindo Sansão. Coloque Sansão entre as duas colunas. Ele coloca a mão em uma e a mão na outra. Ninguém sabe agora o que vai acontecer. Ninguém sabe. E Sansão sabia que até aquele presente momento ele ainda não tinha força. Ele não tinha de volta aquilo que ele tinha perdido. E ele vai orar a Deus. No versículo 28 do capítulo 16 diz assim: então Sansão clamou ao Senhor: não me importa o teu estado. Não importa a tua situação, não importa o que você perdeu, não importa o que estão fazendo ou falando de você, não importa a tua situação e a circunstância que você está envolvido, saiba que assim como Sansão, você pode clamar ao Senhor. Sansão, a Bíblia diz, então, Sansão clamou ao Senhor e disse, ele vai fazer a última oração. Sansão agora vai entregar a sua própria vida para matar todos aqueles inimigos. E de uma vez por todas, a Bíblia vai dizer que ele mata mais gente na sua morte do que na sua vida. A Bíblia diz, veja o que Sansão fala para o Senhor. Senhor Jeová, peço a ti que te lembres de mim. Sansão entende que ele está ali como esquecido.
Mas Deus é um Deus que se lembra de nós. Eu quero te dizer que Deus é um Deus que se lembra de você, que lembra da sua vida, que lembra de tudo. Deus se lembra de você, Deus se lembra de você. Então, Sansão, conta com isso. Eu peço-te que se lembra de mim e esforça-me agora, só esta vez. Sansão está dizendo: Senhor, lembre-se de mim, olhe para mim de novo, se lembre de mim e me dá mais uma oportunidade, me dá de volta a força que eu perdi, me dá de volta esta força, só mais uma vez. E ele diz: ó Senhor, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão está na pior situação, irmãos, mas ele está orando. Isso te diz alguma coisa? Sansão está na pior situação que alguém pode estar: cego, dilacerado, humilhado, feito de palhaço, mas ele entende que na oração traz de volta a unção. A oração traz de volta a unção. A oração traz de volta o que se perdeu. Aleluia! Então ele clama. E a Bíblia diz que ele se abraçou. Abraçou com as 2 colunas do meio em que sustentava aquela casa de Dagon, aquele templo de Dagon. E ali se alinhou sobre elas a sua mão direita, numa, e a mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra os filisteus! E tornou-se com força e a casa caiu. Ele derrubou o templo. A força voltou. Aleluia! A força voltou. Embora Sansão teve um final trágico, ele experimentou no último dia da sua vida o poder de Deus sobre ele. O poder de Deus, não importa qual dia da tua vida, hoje é o dia de experimentar o poder de Deus a teu favor. Sabe, queridos, amados irmãos, essa palavra é importante para nós, porque tem pessoas me assistindo aí que acham que Deus abandonou eles, que Deus não vai ouvir mais eles, que Deus esqueceu dele, tirou sua força, perdeu o brilho, né? Perdeu a presença de Deus. Nada mais vale para ele. Mas Deus está me usando nesse instante para te dizer que Ele é um Deus de renovo, um Deus de recomeço, de oportunidade, que ouve oração, que traz de volta aquilo que se perdeu. Lembra de Davi no Salmo 51, verso 12? Ó Senhor, torna a dar a minha alegria da sua salvação. Oi, Deus é um Deus de misericórdia. A sua misericórdia se redobra a cada manhã. Ele achou o momento certo para ter de novo vitória sobre os teus inimigos. Ele achou o momento certo. Eu aprendo aqui, meu amado irmão, minha amada irmão, que eu vejo ali, eu faço a leitura que Sansão estava tão humilhado e tão humilde. São coisas diferentes. Humilhado pelas pessoas, e humilde pelos seus próprios erros. Humilhação e humilde. Ele clama a Deus, o coração se entrega, e coração quebrantado, pedindo a Deus mais uma chance. Deus é esse Deus extraordinário que dá mais uma chance. Os nossos erros, escuta isso aqui, os nossos erros podem até nos levar aos grandes fracassos e às grandes destruições, mas o nosso clamor nos leva de volta para o centro da vontade de Deus. O nosso arrependimento, o nosso reconhecimento nos leva de volta para o centro da vontade de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Deus hoje se lembrou de você. Deus hoje está se lembrando de pessoas aqui. Deus está olhando para cada rosto. Está dizendo, através desse profeta: hoje estou me lembrando de você. Eu hoje tenho coisas novas para a sua vida.
nada está perdido. Eu trarei de volta glória sobre você. Em nome de Jesus, receba esta palavra no seu coração, porque Deus é Deus de novos recomeços. Não importa o que você fez, clama ao Senhor, em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Clame ao Senhor Jesus Cristo nesse momento, porque só Ele pode reconstituir tudo aquilo que um dia você largou para trás. Deus deu a força de volta a Sansão, e ali ele vingou dos filisteus. O preço foi a sua vida. Mas Jesus hoje te dá uma chance. Não pense que Jesus te abandonou. Ele sempre está com você. Então que você possa ficar com esta palavra cravada em seu coração quando você ouvir ela. E que Deus possa te abençoar ricamente. Amém? E eu peço a você que quando você entrar aí no YouTube, que você vê essa mensagem aí, você curte, você se inscreve no canal, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Quantas pessoas necessitam de uma palavra dessa nesse momento? Então eu peço a você que se inscreva, toca aí no sininho aí, que quando tiver novos vídeos vai aparecer aí para você. Ajuda a divulgar, ajuda a levar essa palavra para as pessoas. É através do seu compartilhamento, é através de você se inscrever nesse canal que ele vai alcançar mais vidas. Amém? Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa te abençoar onde você estiver. Aonde você pôr a planta dos seus pés, você será abençoado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer aqui o presbítero Gilmar, que é o proprietário aqui dessa maravilha dessa que Deus propõe para nós. De hoje eu vim aqui, deslocar da minha casa e vim aqui fazer esse vídeo, trazer essa palavra para você aqui dentro da natureza, aonde você ouve Deus falar com você, aonde você sente a presença de Deus e você transmite, porque o brilho do Espírito Santo, ele brilha, que você vê Deus falando com você. Agradeço a Ele por esse momento e por essa oportunidade. E vai ter mais vídeos gravados aqui. E com isso também, quando você entrar lá no Kauai, tem lá essa passagem lá, tem lá também aqui esse recanto, chama assim esse recanto dos ipê. Nós podemos falar chácara dos ipê, porque aqui é um lugar que aonde tem muitas frutas, muito verde. Aqui é tudo de bom. Aqui nós possamos concluir aqui no meio disso aqui o paraíso da terra. É claro que nem se chega ao paraíso que nos espera, mas aqui a gente tem essa liberdade de sentir a presença de Deus e compartilhar com você. Que Deus possa te abençoar ricamente e que você possa estar sempre na presença dEle, em nome de Jesus. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós.